Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Prazer estar junto com você na sua casa, um tempo de oração, onde a gente vai adorar o Senhor, celebrar o santo nome do Senhor nessa manhã especial, uma manhã maravilhosa que o Senhor preparou. Então você pode compartilhar esse link durante esse tempo, manda aí para os seus amigos, para estar junto conosco, adorando ao Senhor. E um dia que nós estamos celebrando, o Dia das Mães. Você, filhão, você, filhona, já deu um abraço na sua mãe. Aí, se você estiver do lado dela, dê um abraço. Essa mãe que tem ajudado, acompanhado você durante todo esse tempo. Mãe, nós amamos a todas, a minha também. É um prazer estar junto com vocês durante esse tempo aqui. A você também que não tem mãe, por qualquer que seja o motivo, mas tem uma mãe de adoção, e essa mãe você tem uma consideração. Deus preparou uma mãe para você, e é certo que você tem. Glórias a Deus por isso. E você tem a oportunidade de estar junto com a gente nesse tempo, junto com a sua mãe, junto com a sua família, na sua casa, adorando ao Senhor. Eu queria que você adorasse a Ele com alegria, exaltasse o santo nome dEle com alegria. Nós estamos aqui alegres, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero, nesse momento, convidar você a fechar os seus olhos. Nós iremos orar, entregar esse culto ao Senhor, esse tempo de oração, em nome de Jesus. Paizinho, nós te agradecemos, Pai, por esse dia tão especial, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã, Pai, que o Senhor preparou para nós, Deus. Um dia maravilhoso. Nós queremos aqui, Pai, celebrar o Teu santo nome, em família, em comunidade, Senhor. Como é bom ter essa oportunidade de adorar, e nós estamos alegres, Senhor. Nosso coração está cheio de alegria de poder Te adorar, Senhor, aqui nessa manhã. Fica conosco, ó Pai. Fica com cada família aqui que nos acompanha, cada família representada. Que esse tempo, Pai, seja um tempo de crescimento na Tua palavra, um tempo de adoração, um tempo de entrega, um tempo de mergulho. Deus, em nome de Jesus, vem sobre esse momento, Pai. Vem sobre nós. Nós convidamos a Tua presença, Espírito Santo de Deus. Como o Senhor é lindo e maravilhoso. Obrigado por cada mãe. Obrigado por cada família, Pai. Obrigado porque o Senhor não deixa nenhum filho desamparado. E o Senhor tem nos sustentado. Nós Te exaltamos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Onde você estiver, declara o santo nome do Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Adoremos juntos. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo. Ele exaltado,
é o Senhor. E Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. O Rei exaltado, e Ele exaltado, o Rei exaltado, e Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Aleluia. Seja exaltado, Senhor, aquele que é poderoso. Nós te louvamos, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Tu és real, ó Pai. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, que seja a honra, seja a honra toda a ti, Senhor. Que seja a glória, que seja a glória, que seja o domínio pelos séculos dos séculos. Você vai declarar assim que Ele é poderoso? Declare. E poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Sentar no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, que seja a honra, que seja a seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ele é poderoso, poderoso e poderoso Deus, e poderoso Deus, e poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
você crê que Ele é poderoso, declare na sua casa. Poderoso Deus. Adora Ele sem reservas. Sem reservas, adora Ele. Poderoso Deus, se entregue a Ele. Nossa alma anseia, minha alma anseia por Ti. Nós ansiamos por Ti, Deus. Nós ansiamos por Ti, a nossa alma anseia por Ti, Jesus. Nós queremos infinitamente mais desse Deus poderoso, desse Deus maravilhoso, desse Deus eterno. Declara assim junto comigo: minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti. Faz essa canção oração. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti, Jesus. Declare. Minha alma anseia por Ti. 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 Minha alma anseia por Ti, Jesus. Minha alma anseia por Ti, Jesus. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti, Jesus. E poderoso Deus, e poderoso Deus, e poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti, Jesus. E poderoso Deus, ó Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti, Senhor. Paizinho, recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor, Pai. Recebe esse momento, Pai. Recebe esse tempo, Pai, de entrega ao Senhor. Porque nós sabemos que é melhor dar do que receber. Nós queremos Te entregar o melhor louvor aqui nessa manhã, Pai. Aleluia, Senhor. Recebe a nossa adoração, Deus. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Seja bendito o Senhor, esse Deus poderoso, esse Deus eterno, esse Deus incrível. Gente, a graça e a paz de Cristo a todos vocês. Como é bom. Hoje, Dia das Mães, nós estamos aqui servindo ao Senhor com alegria, certos de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E isso é maravilhoso. Saber que muitos estão aí ao lado da sua mãe e pode dar um beijo. Outros estão na saudade. Algumas que já partiram, outras que estão distantes, às vezes em um outro país, em um outro estado, em uma outra cidade, especialmente nesse tempo de isolamento social. Mas nós estamos na dependência do Senhor. Eu preciso dizer a vocês quanto Deus é fiel nas nossas vidas. Ele é absolutamente imutável. Por isso, enquanto estava aqui cantando, ouvindo esses louvores, dizendo poderoso Deus,
magnífico Deus. A palavra de Deus tem alguns versículos fantásticos para nós. Eu gosto muito do que está em Abacuque 3, 17 e 18, que diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa é uma lição de que, aconteça o que acontecer, você não perde a gratidão nem a alegria no Senhor, em hipótese alguma. E Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Nós estamos no tempo em que nós não ficaremos abatidos, nem iremos ficar desfalecidos, porque o Senhor tem cuidado de mim, cuidado de você, tem cuidado de nós nesse tempo. Por isso que nós vamos ter esse momento em que é uma oportunidade de levarmos os dízimos e ofertas ao Senhor, colocar diante dele. E eu tenho falado sobre a questão de sermos corajosos. Por que corajosos? Porque tem pessoas que ficaram com medo. Será que eu vou passar fome? Será que o Senhor vai me desamparar? Será que eu não vou ter mais nada? Será que eu vou perder o que consegui? Eu não sei o que vai acontecer, mas uma certeza iniludível, absoluta é: o Deus que planejou o seu nascimento, Ele cuidará de você até o fim. Então, a minha convocação a vocês, queridos, todos, é que sejam fiéis ao Senhor, sejam generosos ao Senhor. De repente, alguns amados, eles ficaram retendo, com medo. Eu era dizimista, não sou mais. Eu não sou mais dizimista. Aliás, nem acredito nisso. Não, dízimo não é uma mensalidade de um clube. Dízimo é fidelidade ao Senhor, é fé. É você ter certeza que Ele está trazendo a provisão. Oferta, a mesma coisa. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. É assim. Então a obra do Senhor continua. Os filhos de Deus continuam sendo cuidados. Eu fiquei maravilhado esses dias, porque todas as pessoas que estavam no nosso contexto foram socorridas, todas. E eu digo mais, abundantemente, abundantemente. A gente viu o Senhor fazendo isso com pessoas nas comunidades por onde nós estamos envolvidos, inseridos, e como disse Paulo, né, até mais do que precisavam. Louvado seja Deus, Ele cuida da gente, Ele cuida de mim, por isso que eu deito e pego no sono, cuida de você. Portanto, sejamos generosos, não retenham, a não ser que você esteja socorrendo alguém, um caso específico, mas não tenha medo de ser generoso com o Senhor, porque tudo que você tem pertence ao Senhor. Por isso, vamos ter esse momento dos dízimos e ofertas. Está aparecendo aí na sua tela a conta da igreja, está aparecendo também o PicPay. Você pode aproximar e pegar o QR Code e também vai fazer uma transferência, estando aqui com a gente no estado de Pernambuco, em outros estados ou até em outro país. Excelente para você poder fazer através dessa modalidade. E a gente vai louvar ao Senhor agora. Antes eu vou orar pela gratidão que nós temos no coração do Senhor, porque Ele está com a mão direita estendida sobre nós. Orar pela comunidade da graça, da Igreja Batista em Aldeia, como o Senhor tem cuidado, e nós somos uma família. A Igreja Batista Boa Esperança, que também pode fazer seus dízimos e ofertas, da mesma forma, levando na igreja ao tesoureiro e não deixando as coisas passarem. O que não pode é que a gente venha reter e sermos medrosos e infiéis. Não, isso não. Nós estamos na confiança do Senhor. Eu tenho louvado a Ele por causa disso. Então vamos orar. Onde você estiver, você pode dizer: pastor, eu não sou de nenhuma dessas igrejas. Não tem importância, se você quer fazer, seja generoso, pode fazer. E é maravilhoso. Deus cuida da gente. Oremos. Pai, muito obrigado pelo pão que o Senhor tem nos dado, pela vida eterna em Jesus, pelos livramentos, pelo perdão dos nossos pecados.
porque o Senhor cuida da gente, cuida da nossa família. Senhor, eu oro favoravelmente e estendo as minhas mãos sobre todas as pessoas que estão agora não assistindo, mas cultuando o teu nome nesse instante. Ó Deus, todas as famílias, oro a favor das mães, oro dos filhos, dos pais. Eu oro, Senhor, por todos os irmãos que estão comigo. Eu oro por cada pessoa que se envolve, que trabalha, que se doa. Eu oro por aquele que ainda não está enxergando, que o Senhor abra os olhos. Aquele que não tem fé, que o Senhor ponha fé no coração. Por aquele que ainda é incrédulo, que o Senhor mude a história. Ó Deus, tenha compaixão de nós. Faz com que teu povo realmente seja abençoador, porque melhor é dar do que receber. Seja um povo generoso. A comunidade da graça, ó Deus, a Igreja Batista Boa Esperança, os irmãos do CDI Renascer, ó Deus, o pessoal do INCRA, da comunidade de Tabatinga, São Lourenço da Mata, toda a comunidade de, Senhor, seja de Camaragibe, de São Lourenço, de Paudalho, onde quer que estejam, ou pessoas que estão no Canadá, em Portugal, na Suíça, onde se encontrar, Senhor, tenham a coragem de crer no Senhor, de depender, de andar por fé. Abençoa teus filhos, tuas filhas, inclusive, Senhor, os dízimos e ofertas, colocamos diante do Senhor, para que sejamos sábios, e que o Senhor repreenda o devorador, o Senhor repreenda toda espécie de inimigo, de demônio, Senhor, que muitas vezes quer entrar no meio do teu povo, até no meio da tua igreja, e nós sejamos sábios. Bendito seja o teu nome, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor. Sobre o que eu pensar, tudo que eu falar, vai me refletir. A beleza cai em ti, tu és para mim mais que tudo. Reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Deus seja louvado. Uma manhã expressiva, maravilhosa, e onde a gente tem a condição de expressar a nossa adoração ao Senhor, o nosso amor, o nosso louvor a Ele. Vamos então à meditação
em 1 Samuel, capítulo 1, versículos, a partir, 1 Samuel 1, versículo 19. Abram suas Bíblias, compartilhe aí com a pessoa que está ao seu lado. Mande a mensagem para alguém, acorde quem está dormindo. Seja corajoso, faça dessa manhã um culto expressivo à sua família. Não assista, mas desligue todos os outros celulares, aplicativos, alguma coisa, mas se foque exatamente nessa mensagem, ok? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, diz assim: na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Elcana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Elcana. Fique aqui até ele desmamar que o Senhor ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício num cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui ano atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu a meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Ore comigo de novo. Feche seus olhos, se possível, e vamos crescer um pouquinho mais. Pai querido, seja louvado o teu nome. Tu és o Deus da vida, o Deus incrível. Muito obrigado por estar aqui a ministrar mais uma vez a tua palavra. Eu oro a favor de todos os meus irmãos, de cada um que ouvirá a tua palavra, e todos cresçam um pouco mais. Eu oro a favor de todas as mães. Eu oro a favor, Senhor, para que elas cada dia mais entendam o teu propósito e vivam este propósito. Bendito tu és, em nome de Jesus. Amém. Gente, como é bom poder expressar a palavra de Deus. E nada melhor do que um dia como hoje, falar às mães, falar ao coração da mulher. E esse texto de 1 Samuel é interessante, porque não somente esse, mas nós encontramos vários outros, onde, como Êxodo 2, ou mesmo no princípio dos evangelhos, falando de Jesus ou de Maria especificamente, das mulheres que geraram. E essas mulheres trazem para nós uma expressão de vida. Uma delas é o instinto de mãe, o sentimento de mãe, aquele sentido que a mãe tem. E nós encontramos isso nas mães. Elas falam assim: eu sei quem é meu filho, eu conheço, eu sei o que é que você até está pensando, porque elas têm essa sensibilidade, essa manifestação natural. Então, a mulher sabe do que está passando. Essa história que nós encontramos aqui de Ana, ela era uma mulher casada, mas era aflita porque não era mãe. Então um dia ela orou,
fervorosamente, copiosamente ao Senhor. E sob uma palavra do Eli, o sacerdote, ela engravidou. E esse menino, depois que desmamou, ela levou à casa do Senhor e consagrou esse menino ali, e entregou ao sacerdote para crescer. Esse menino era Samuel, um homem profundamente vocacionado por Deus, tocado por Deus. Então, queridos, a verdade é que nós nunca deixamos de ser filhos. As mães têm esse instinto e nós permanecemos filhos o tempo todo. É interessante porque eu conheço situações adversas. Minha mãe tem mais de 80, minha sogra também. E eu lembro que a gente tem vontade de ir em casa, ver a mãe, receber um abraço, um beijo, é como se fosse um colo. Ou seja, nós não crescemos tanto a ponto de achar que não precisa mais da mãe. Sempre a gente lembra disso. Eu lembro do meu sogro, que sempre no dia das mães, ele já partiu, mas no dia das mães ele colocava uma rosa na lapela, ali no seu bolso, e ele falava que era em homenagem à mãe dele, o carinho, e ele então falava de versos e em versos a respeito da sua mãe. Então há esse instinto. Nós poderemos lembrar da história lá em Êxodo, no capítulo 2, a história, por exemplo, de Joquebede, quando havia um decreto de Faraó para matar as crianças, porque os hebreus cresciam muito, e ele tinha um receio de que dominasse o Egito. Então, simplesmente, havia uma ordem para matar as crianças. As parteiras mataram os meninos. E Joquebede engravida, ela é uma mulher da tribo de Levi, o seu marido também da tribo de Levi. Então ela esconde o menino durante 3 meses, não dava mais para esconder, porque o menino, além de crescer, certamente chorava. Então ela faz um cesto de betume, de junco, ela coloca e organiza tudo, e vai até o rio. Entre os juncos ela solta aquele cesto, a água vai levando, mas ela fica olhando por onde é que vai, até que chega lá onde as egípcias tomavam banho, em especial a filha de Faraó. E ali uma das criadas vai até aquele lugar e pega aquele cesto, leva para a filha de Faraó. Quando abre, tem uma criança dentro, e o nome daquela criança ela batiza de Moisés, salvo das águas, ou pelas águas. Então, uma criada pede autorização para voltar até entre os hebreus e procurar uma mulher. E encontram a mãe do menino, e leva essa mãe até o palácio, e ali ela é ordenada a cuidar daquele menino, que era o seu filho. E aquele menino cresceu, e depois foi devolvido à filha de Faraó, e então aquela criança se tornou também filho da filha de Faraó. Faraó era o seu avô. Mas é interessante o instinto da mãe em proteger o filho, em guardar. A mãe, na hora que ela engravida, ela começa a mudar o seu corpo e seus sonhos e seus projetos. Ela fica realmente a imaginar como será o filho, o que vai fazer, o que ele fará, como será na vida. Então nenhuma mãe gosta de ver o filho sofrendo. Eu fico a imaginar a dor de Joquebede. Eu fico pensando no coração de Ana. Eu fico pensando a imaginar Maria em relação ao seu filho, sendo o salvador do mundo, mas ela sofria como mãe. Então, o sofrimento de um filho, a mãe sente. Quando um filho está sendo disciplinado, a mãe disciplina, mas também sente. Quando está passando por uma provação, por um momento complicado, a mãe sente. Uma mãe que tem um filho que de repente está na prisão, ou está no leito, ou mesmo aquela mãe que perdeu o filho, que talvez seja o caso de algumas, e passa por um movimento emocional tremendo que tem como sepultar esse filho. Eu lembro da questão de Jó.
aquela história lá no capítulo 3 de Jó, porque Jó, ele tinha mãe, ele era um filho exemplar, ele foi um filho que galgou conhecimento, e ele foi provedor, ele enriqueceu, e certamente a mãe tinha um grande prazer na vida de Jó. Era um excelente marido, um pai maravilhoso, um amigo, não deixava ninguém passar fome, ele tinha fama, era conselheiro, era juiz, ele era rico, e de repente, tudo dá errado aparentemente. As riquezas se vão, os filhos morrem, a mulher manda ele amaldiçoar a Deus, os amigos não o compreendem, a saúde vai embora. Como estava? Vamos imaginar que a mãe de Jó estava viva, como ela via o seu filho quebrando, agora sem filhos, pobreza e doença. Às vezes eu encontro algumas mães lamuriando, dizendo assim: meu filho, pastor, tinha tudo, mas aconteceu uma coisa que ele perdeu o emprego, ele teve que vender a casa, ele agora realmente vendeu o carro, ele está agora buscando favor, está fazendo bicos, ele está correndo atrás de alguma coisa para sobreviver, e meu filho já foi diretor de uma empresa, meu filho foi saudável, meu filho realmente ele avançava. Então nós precisamos começar a imaginar a dor de uma mãe, o sofrimento que ela tem, o que ela poderá passar. Queridos, assim como aconteceu com todas essas histórias que eu falei, o que é que deve então uma mãe primar? Hoje nós celebramos o Dia das Mães, eu tenho ainda a minha mãe, louvado seja Deus. Muitos que estão aqui também têm, mas alguns já não têm mais. Alguns perderam a mãe agora nesses dias, eu tenho visto isso. Sempre tem um anúncio lá: minha avó partiu, minha mãe partiu. Recentemente mesmo, uma irmã da nossa igreja, ela comunicou: pastor, minha mãe teve um infarto fulminante. E eu fiquei sabendo 3 dias depois, porque foi uma coisa tudo muito repentino. Então as coisas acontecem, mas eu quero tirar algumas lições daquilo que deve se fazer e daquilo que é errado fazer, como a mãe deve se portar, e o tempo todo é tempo de corrigir a rota, porque na verdade há mães que estão realizadas e outras mães que estão frustradas, angustiadas, sofrendo, com dores na alma. E algumas lições são importantes nós tirarmos aqui. Queridos, minhas amadas, primeiramente aprendam uma coisa: Deus em primeiro lugar, quando a questão são os filhos. Aquilo que nós pensamos. Então, um dia você tem, de repente, filho. No outro dia, poderá estar passando por uma provação difícil. Algumas mães que, sabendo que se morre o filho, a posteridade não vai existir. O neto não vai. Eu conheci 2 irmãos, servos do Senhor, um homem e uma mulher. Ele ainda deixou filhos, deixou 2 filhas, mas foi acometido de um câncer terrível e morreu. E a sua irmã também veio falecer 6 meses depois e não deixou posteridade. Acontece que lá, das suas filhas, uma delas tinha um filho, e eu disse: se não tiver, a próxima geração também encerra. Algumas pessoas que não tiveram filhos, de repente a história acabou, não deixou uma história seguinte. Então, o instinto materno de uma mãe é a proteção, é a necessidade de ver um filho que permaneça para sempre, é esperar que jamais sepulte um filho, mas às vezes acontece de sepultar. Quantas mães já sepultaram um filho? Por uma dor, por uma bala perdida, porque às vezes se envolveu no submundo, alguma coisa aconteceu porque sumiu do mapa, porque viajou e nunca mais deu notícia alguma, está chorando. As mães, elas realmente entendem que a proteção é necessária.
E essas que entendem que a proteção vem de Deus, elas olham para Deus e glorificam a Deus e pedem a Deus. Eu estava ouvindo a entrevista do Abílio Diniz, fundador do Pão de Açúcar. Ele disse: eu peço duas coisas todo dia ao Senhor. Primeiro, que me dê saúde. Depois, que proteja a minha família. As outras coisas eu não peço. Apenas que Ele me dê sabedoria para que eu conduza. Mas essas duas situações eu peço que o Senhor me ajude. Me dê saúde para que eu possa conduzir as coisas e abençoe a minha família. Então, queridos, lá em Mateus tem uma história bem interessante. A Bíblia diz que a mãe dos filhos de Zebedeu, então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando a Jesus e fazendo-lhe um pedido. E disse-lhe, Jesus disse: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondeu e disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Disseram eles, podemos. E Jesus disse: na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence, para aqueles a quem o Pai o tem preparado. Eu achei interessante, porque muita gente, inclusive os discípulos, ficaram indignados em relação à mãe ir até Jesus e pedir que os seus filhos, um se sente à direita e outro à esquerda. Bom, é interessante isso, até você pode imaginar uma indignação, mas aqui levanta uma história fantástica, porque as mães têm o instinto materno, protetor, em relação aos seus filhos. E toda mãe que se preza, ela quer o melhor para os seus filhos. Eu lembro que a minha mãe sempre correu em vários locais para poder colocar os seus filhos num lugar melhor. Nós nascemos e fomos criados no sítio. Meu pai, um homem absolutamente da roça, a minha mãe também. Mas um dia ela colocou no coração: eu não pude estudar, farei com que meus filhos consigam. E sendo limitados financeiramente, simplesmente ela começou a ensinar os filhos em casa com o que ela sabia e levava os filhos para as escolas. E ela então procurava diretor, diretora, pessoas que pudessem influenciar para que ela conseguisse galgar os seus filhos para um lugar melhor. Então, a princípio, colocou os filhos para estudar 6 quilômetros depois, na cidadezinha mais próxima. E assim que esses filhos foram crescendo, ela começou a ir transferindo um a um para a cidade maior, que era a cidade de Campina Grande, que estavam lá a uns 50 quilômetros. E ali, ela foi, com muita dificuldade, colocando na casa de um parente, ajudava no final de semana como podia, levava alguma coisa, e ali foi galgando os filhos para que pudesse estudar. E ela sempre dizia: eu não estudei, mas vocês poderão galgar. Então, 8 filhos, e ela foi conseguindo, e de repente cada um dos seus filhos foi estudando, foi galgando, de tal sorte que hoje ela olha para os seus 8 filhos e ela se alegra com todos eles. Porque quando ela viu que funcionário público, oficial do exército, educadores, pastor e por aí vai, gente na área do comércio, ela fala assim: meus filhos galgaram um lugar a qual eu sonhei. Então ela tem alegria, que queria que todos fizessem faculdade. Todos fizeram, menos um. Mas ela realmente olha e se alegra. E hoje ela vive a velhice, junto com o marido, quer dizer, os meus pais, dentro do campo da satisfação. Porque valeu a pena, mas foi uma mãe briguenta. Ia nas escolas, discutia nas reuniões com os pais, nunca perdia nada, falava mesmo, não queria saber se alguém estava achando engraçado ou tal, ela falava. Então eu fico a pensar nessas mulheres que estão aqui na Bíblia, que talvez você também esteja seguindo este mesmo parâmetro, este mesmo caminho. A mulher que não se cansa enquanto não ver os seus filhos fazendo o que tem que fazer. Porém, abre-se um parêntese em relação a ter o cuidado.
Porque o que é que Deus está fazendo? Voltando à história de Samuel, quando Ana, ela leva o seu filho ao altar, ao templo, para entregar este filho, ela diz assim no versículo 28 do capítulo 1 de 1 Samuel: agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. Guarde esta frase, guarde este versículo, porque daqui a pouco eu vou explicar ele melhor. Muito bem, queridos, às vezes, em algum momento, uma mãe pode prejudicar o seu filho. Nós precisamos ter cuidado daquilo que é essencial e daquilo que é banal, dentro de uma relação de cultura ou mesmo de educação. Quando a mãe valoriza seu filho de acordo apenas com os valores humanos, passageiros, ela está cometendo um erro, um pecado, e certamente a fatura será apresentada. O que é que um pai com um filho deseja em relação à vida dele? Normalmente um pai e uma mãe desejam um sucesso para o filho. Estão ansiosos que o filho, quem vai ser meu filho? E começa a dizer, isso dá dinheiro, isso não dá, isso você vai ficar famoso, isso você não vai. E então às vezes até surge, alguém vê uma garota andando no meio da rua, e alguém fala assim, dá para ser modelo. Aí descobre a casa, descobre o telefone, liga para os pais. E às vezes os pais não querem nem saber, ficam fascinados. No mundo da moda, no mundo dos holofotes, no mundo das luzes, do brilho, no mundo das noitadas. E às vezes o pai está orgulhoso. E a grande maioria, às vezes, está infeliz, perseguindo um alvo que é muito mais para a fama ou pelo dinheiro do que necessariamente um objetivo que Deus tem para os filhos. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E é isso que eu vou explicar para vocês. Então é natural que toda mãe queira o sucesso e o bem-estar de um filho ou dos seus filhos. Qualquer mãe deseja isso. É um preço que normalmente a mãe paga. Começa a imaginar, saber se o filho vai se dar bem financeiramente, se vai ter independência, se vai conquistar a sua casa, se vai ter o seu veículo, se vai ter uma boa moradia, se terá bons amigos, se vai constituir uma boa família, uma boa esposa, um bom esposo, filhos que realmente sejam notáveis. Qualquer mãe está torcendo de uma certa forma por isso. Talvez seja o seu caso. Planejou, torceu. A história, como se desenrolou, é uma outra vertente, um outro viés. Mas, às vezes, o pai impõe uma carga ao filho, ou a mãe impõe uma carga ao filho, há tanta cobrança, para que realmente esse filho venha dar tudo. Ou então os pais dão tudo o que ele precisa e o que não precisa. Eu já entrei em algumas casas que tem coisas que realmente os filhos não precisariam de um terço. Não sabe nem o que é que tem, mas tem aquilo lá. Isso pode ser realmente um perigo. Às vezes o filho tem 15 anos, o pai já ensinou a dirigir e já deixa sair com o carro. Nem espera realmente estar habilitado para tal coisa. O filho nunca sentiu falta de nada porque ele trocou no ano inteiro o celular por 2 vezes, quando tranquilamente qualquer celular dura 3 anos muito bem. Com a tecnologia mudando pouquíssima coisa, um upgrade, o cara fala assim, não, esse agora é o 11. Aí só mudou realmente um botão, 1 megapixel, o cara está bom demais. Porque a pessoa quer estar atualizado. E você ensina seu filho a ser uma pessoa perdida. Porque ele se torna uma pessoa volátil. É um filho que se torna como se olhasse para os pais como uma mercadoria, um produto. Então esse é um grande erro que precisa ser corrigido. Muitas vezes nós valorizamos os nossos filhos aos olhos do mundo. Nós valorizamos os nossos filhos por aquilo que o mundo pode dar para eles. Por aquilo que eles poderão, de repente, conquistar. Mas não é esse viés que Deus está traçando para meus filhos, para os meus netos, e nem para você, mãe, e nem para você, pai. Então, queridos, nós não poderemos valorizar o outro pela beleza física, pela grife,
não pode ser valorizado pelo bairro que mora, não pode ser valorizado pelos amigos dos quais se envolve, pelas noitadas ou pelas viagens que faz. Isso não é caráter. E isso não trata ninguém. Às vezes eu encontro pessoas tão extremamente preocupadas, sempre está dizendo onde o filho estuda, os cursos que estão fazendo. Olha, meu filho tem 15 anos, já fala 3 línguas e tal. Ok, tem algum mal nisso? Não. Mas quando isso se torna o pilar, a pilastra, o degrau, você pode estar fazendo do filho um bibelô, um troféu para você, e está errado. Então, hoje é um dia de celebrar o Dia das Mães, mas também é um dia de orientar, corrigir, reinventar e relançar para que haja um tempo diferente. Então, o desejo de valorizar os filhos é legal. Eu também quero, eu também faço. Mas tem uma coisa aqui que eu preciso dizer para vocês. Quem tem que ser honrado prioritariamente é o dono do seu filho, é o Senhor. Ele sim. Eu sei que se a gente for puxar e valorizar tanto o conhecimento, a cultura, a intelectualidade, o valor monetário, o saber, o tanto de idioma, o quanto sabe de gramática, a sapiência, essa situação toda, a questão do materialismo, da filosofia, tudo tem o seu valor. Mas se for mirado nisso, pode estar marginalizando, matando uma pessoa, frustrando, fazendo com que seu filho se envolva, às vezes, no mundo das drogas, da prostituição, ou queira se suicidar, ou mesmo, de repente, desaparecer, porque não suporta aquilo. Muita gente não aguenta uma vida opressiva, somente do ter, e não do ser. Nós somos chamados para que sejamos tratados e levados a conhecer ao nosso Deus. Você pode estar aí lamentando, dizendo assim, mas pastor, por que eu não ouvi essa palavra há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, por que eu não ouvi isso? Queridos, talvez a gente não sabe explicar bem, não houve uma oportunidade, e você talvez tenha feito, mulher, uma série de bobagens, mas eu tenho uma palavra para dizer, nem tudo está perdido. Essa é a palavra que o Senhor diz para nós. Quando eu digo eu tenho uma palavra, não é uma coisa gerada em mim, é uma palavra bíblica. Nem tudo está perdido. Porque no momento em que você se arrepende dos seus pecados, no momento em que você clama ao Senhor, no momento em que você dobra os joelhos, no momento em que você vai aos pés do Senhor e diz, Senhor, eu errei. Eu pensei que o filho era meu, que era propriedade minha, que era um sonho para mim, que então a minha ignorância fez isso. O Senhor entra em ação. Ele é capaz de pegar um filho pródigo, um filho prostituto, de pegar um filho que está drogado, de um filho que está na prisão e mudar o Senhor, porque Ele é especialista de transformar filhos do mundo, filhos das trevas, filhos do diabo, em filhos do Senhor. Ele é poderoso para poder mudar. Então, quando você valoriza essas coisas aparentes, então o filho ele vai perder a fé, a confiança em Deus, porque ele vai confiar mais no seu saber, na sua intelectualidade. Ele vai achar que a ciência, a sapiência, o domínio dos livros, o debate na universidade, o torna ele uma pessoa que possa dizer como Nietzsche, Deus está morto. E muitos pais terminam, de uma certa forma, trabalhando para que os filhos digam também que Deus está morto. Mas é um engano. Somente Deus, Ele é poderoso para mudar a nossa vida. E outra coisa, uma vida de alguém só tem valor se Deus estiver inserido no contexto dele. Então pense isso. Somos chamados a não perdermos os nossos filhos. O tipo de valorização que nós damos, o tipo que uma mãe implanta, ela pode perder o filho. Pode perder o filho a começar. Todo filho se perde a partir da sua casa. Mas às vezes ele vai se perder mesmo lá fora, na universidade, na escola, de um curso, de uma viagem, de um país, em um relacionamento, uma amizade, um casamento. Pode ser que ele venha se perder. Acontece que quando as bases são sólidas, dentro de casa, quando nós trabalhamos dentro da nossa casa,
os valores, o filho pode dar uma volta no mundão, quebrar a cara, vai dizer assim, eu sei que dentro da casa da minha mãe, ela era uma mulher de oração, ela tinha palavra, ela tinha exemplo, ela tinha vida, então eu quero agora viver esse Deus que ela viveu. Lembra-se dos editos de Nabucodonosor, ou de Dario? Depois que ele teve uma experiência em ver que pessoas amavam ao Senhor, eles mudaram por um decreto como a coisa deveria acontecer no seu país, para cultuar, dando permissão que o Deus eterno, todo-poderoso, ele pudesse agir no meio das pessoas, tivesse a liberdade. Então, queridos, minhas amadas mães, não valorize tantos bens, não despreze o conhecimento, mas não jogue tudo para o seu filho em cima disso. Comece a falar mais de Deus. Deuteronômio 6 diz, andando, sentado, onde você estiver, ensina o menino no caminho que deve seguir. Coloca as palavras, ele deitado, sentado, eu fui dormir, então às vezes eu ligo o meu tablet e fica passando alguma mensagem, e meu filho, o João, falou assim, pai, por que o senhor vai dormir e deixa a mensagem? Eu disse, porque eu vi de uma pessoa que mesmo você dormindo, a sua mente está processando, e mesmo que você não esteja entendendo nada, a palavra está entrando. Então nós somos isso. Eu conheci o meu sogro que tinha versos e versos e versos no seu cérebro. Ele disse que uma das metodologias que ele aprendeu foi que ele dormia ouvindo os versos. E aquilo foi introjetando no seu pensamento. Então a Bíblia diz isso, deitado, sentado, andando, conversando, coloque a palavra de Deus. É a palavra. Você não pode desprezar a palavra. Não troque a palavra por conhecimento ideológico, político, sapiencial, filosófico, conhecimento, seja na área que for, é a palavra de Deus, porque seu filho, ele é para o Senhor. E essa é a maior realização que uma mãe pode ter. Então, aquela mulher, quando foi a Jesus, ela chegou e disse, coloca um filho meu à tua direita ou à tua esquerda. Tinha algum erro disso? Não, porque ela quis o melhor para os seus filhos. E ela foi a pessoa certa, ela foi a Jesus. Ela foi pleitear um lugar, os outros criticaram, ela foi pleitear, estava certa. Mas Jesus disse, olha, tem um detalhe, quem vai ficar à minha esquerda ou à minha direita é demanda do meu pai. Então, a Bíblia diz que os 10, quando ouviram isso, ficaram indignados contra esses dois irmãos. Então Jesus, chamando junto para si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E quando que entre vós quiser ser o primeiro, seja esse vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Está aqui a lição. Ensine seu filho a ser servo. Servo do Altíssimo. Ainda que ele seja líder, ainda que ele comande uma cadeia de empresas, mas que ele seja servo. Se Jesus, sendo Deus, aquele que é o mentor e o que fez todas as coisas, como diz lá no capítulo 1 de João, ele veio para pegar a bacia e lavar os pés dos apóstolos e com uma toalha enxugar, nós, filhos, precisamos imitar o mestre. Então, mães, ensinem seus filhos que sejam servos, servos de Deus e não senhores, pois o Senhor mesmo se encarregará de que a um ele vai deixar que seja diretor naquela empresa, a outro seja presidente, um seja engenheiro ali, outro realmente vai ser um auxiliar, mas quanto ao caráter, seja ele de servo do Senhor. É isso que você pode plantar exatamente para isso. Essa é a escada do sucesso. Coloque seu instinto, mãe, nesse dia, para que seus filhos sejam pessoas aprovadas aos olhos do Senhor. Nós poderemos concluir que Samuel, a sua mãe, Ana, simplesmente teve um filho, e esse filho ela deu ao Senhor. Como é que nós poderemos imaginar isso?
Nós precisamos de filhos que sejam tratados o caráter e a personalidade, que aprendam da mãe, aprendam do pai. O pai, ele é o provedor, o pai é o equilíbrio, mas o pai, porque assim, o pai, ele faz o papel realmente da paternidade de Deus. A mãe é como se fosse a igreja. Nós crescemos vendo a igreja, e nós somos igreja. E o pai, ele é aquele que realmente, ele provê, é o nosso pai. Nós somos chamados para viver a paternidade do Senhor nessa filiação, mas também nos comportarmos com o exemplo que recebemos da mãe. A mãe tem o peito, a mãe tem o colo, a mãe tem a mão que afaga, a mãe tem a mão que corrige. Por isso, nós somos chamados para levar os nossos filhos, lembrando que somos chamados a juntar tesouros no céu, pois os tesouros da terra a traça vai corroer. Os filhos que aprendem apenas a conquistar as coisas na terra, vão deixar para que a traça coma. Mas ensine seus filhos a serem servos e que juntem tesouros nos céus. Tem um detalhe importantíssimo. A mãe que ensina o filho a conquistar o céu, quando ela partir, ela verá o seu tesouro no céu. A mãe que aprende e ensina o seu filho a conquistar os tesouros na terra, quando ela partir, não verá o seu filho. Sabe por quê? Porque ela ensinou o que tem de mais pobre nesse mundo, são as coisas voláteis e passageiras da terra. Mas quando ela ensina as coisas da eternidade, quando ela valoriza, quando ela ama a palavra de Deus, quando ela ora, quando ela busca o Senhor, quando ela ensina seus filhos, ela sabe que vai conquistar tesouros eternos. Por isso, mãe, faça isso. Comece agora, a partir desse momento, a corrigir a rota. Ande no caminho do Senhor. Não faça concessão para o pecado, mas concessão para a mordomia do Senhor. Conceda em que desfrute da mordomia do Senhor. Somos chamados para que sejamos administradores do reino, mordomos do reino, servos do Altíssimo, filhos amados, tratados debaixo da potente mão de Deus. Se assim fizermos, veremos a glória do Senhor. Portanto, seja o Senhor, nesse dia, louvado e glorificado na sua vida. Eu entendo que as mães ganharão os seus filhos com o exemplo do céu. Portanto, pode o mundo dar uma volta, mas um dia os filhos irão reconhecer que a mãe estava correta. Mães de joelhos, filhos de pé. Mães que curvam o rosto em terra e clamam ao Senhor, verão seus filhos se levantando, ainda que ela esteja velhinha e já encurvada, mas ela verão seus filhos adorando e servindo ao Senhor, nem que seja lá no finalzinho. E ainda que ela parta e ainda não tenha visto, na glória se encontrará com eles. Então, almeje mais do que a intelectualidade, do que a vida sapiencial, do que a filosofia, do que os vastos conhecimentos, do que a prata da terra, do que o ouro, do que o conhecimento, a salvação de seus filhos. Viva e pregue a palavra. Não importa se seu filho tem 5 anos, 50 ou 100 anos, continue falando de Jesus para ele. Seja um exemplo. Deus seja louvado na sua vida, mãe, hoje e sempre. Amém. Eu quero orar com você. Talvez você esteja aí sofrendo a dor. Talvez seja você, filho, que esteja afastado dos caminhos do Senhor. Esteja sendo um péssimo filho, ou foi um péssimo filho. A mãe partiu e você não pôde dizer à mãe que tinha mudado. Mas eu queria que você hoje colocasse sua vida diante do Senhor e descansasse no Senhor. E você decidisse viver para o Senhor. Você, mãe, corrija a rota, descanse nele, invista mais tempo, nesse tempo de paralisação. Talvez alguma mulher tenha que largar depois o emprego e o pai buscar a situação para prover, para dizer assim, eu vou cuidar mais dos meus filhos. Eu preciso formá-los cidadãos dos céus. Aquele mundo desenfreado,
obstinado, louco, que todo mundo tinha que virar um coach para conquistar efusivamente. Fique certo, nós não precisamos paralisar. A conquista faz parte da nossa vida, mas Deus é quem deve determinar. Não perca a sua família por causa de dinheiro, por causa de trabalho. Salve a sua família. Vamos organizar a casa. Vamos convidar o Senhor para centralizar de novo. Por isso, nessa oração, se você puder, se ajoelhe aí com a sua família. Pode abraçar seu filho, ou o filho pode abraçar aí, já está do seu lado, dentro de casa. Voltar o beijo, o carinho, o perdão, a vida. Talvez você esteja afastado do Senhor, renda-se ao Senhor, hoje mesmo, caia de joelho diante dEle, peça perdão, renove-se, clame ao Senhor, o Espírito Santo agindo nesse lugar, agora, na sua casa, na sua vida. É só o Senhor pode fazer isso. Creia nisso, dê um passo seguro para o Senhor, dê sem medo, hoje é o dia, hoje é o tempo. Hoje é a hora. Vamos orar. Pai querido, seja louvado o teu nome. Ó Senhor, te agradeço ainda por ter a minha mãe. Te agradeço, ó Deus, pela mãe dos meus filhos. Te agradeço pela minha sogra. Te agradeço pelas mães que circundam dentro do ministério a qual eu pastoreio. Te agradeço por todas essas mães que estão agora ouvindo. Eu louvo o teu nome pela vida de cada uma delas. Eu oro a favor delas. Eu levanto a minha mão direita, Senhor, a favor delas. Eu peço que o Senhor venha enchê-las do teu poder, do teu espírito. Senhor, mulheres como Joquebede, como Ana, mulheres como Maria, como Sara. Ó Deus, quantas mães como Débora, Senhor, quantas mulheres como a minha mãe, tantas outras, exemplarmente falando, operas, ó Pai, agora, cura, enxuga as lágrimas, põe a mão no coração, na ferida e fecha, tira a solidão, tira, Senhor, a acusação, tira a mentira, o pecado e lava-os no sangue de Jesus. Derrama do teu favor. Bendito tu és. Eu oro, Senhor, porque tu és o Deus do milagre. Tu és o Deus do impossível, o Deus incrível, o Deus extraordinário. Senhor, eu oro a favor dessas mulheres, daquela que está gestante, daquela que é uma mãe solteira, que está sozinha, que é uma divorciada, daquela que está chorando a perda do filho. Senhor, consola corações, transforma corações, liberta corações. Louvado seja teu nome, Senhor. Muito obrigado. Oro a favor delas, daqueles que estão se rendendo aos teus pés. Perdoa-lhes, perdoa-lhes. Em nome de Jesus, o Senhor. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua casa, hoje e sempre. Amém. Deus seja louvado. Permaneça firme. Celebre um almoço gostoso. Ligue para alguém. Não ande sozinho. Se envolva, interaja conosco. Somos uma família. Cuidamos, amamos uns aos outros. Nós gostamos de gente. Estejam conosco, interaja nas redes sociais. Você entra aí no canal Ibal, no YouTube, assinale lá, marque, se inscreva, marque o sininho lá, dê um like. Se não gostar, pode dar o dislike, não tem importância não, está contando também. Mas esteja com a gente. Acompanhe todos os dias pelo Instagram, todas as noites estamos lá, 19h30, no Ibal Oficial, às vezes no REC. Somos REC, nós também no Facebook, todos os dias, às 18 horas, cresça com a gente, só não ande sozinho, ok? O pessoal de todas as áreas que estão conosco, Deus abençoe, e a paz de Cristo, assim seja, amém.